Olá pessoal, seja bem-vindo à segunda videoaula, onde trataremos aí especificamente sobre o item 7 da NR18, etapas de obra, e é claro, seus respectivos subitens. Então, como o título já deixa claro, este item da norma trata sobre as etapas da obra, dentre elas demolição, escavação, fundação e desmonte de rocha, carpintaria e armação, estrutura de concreto, estrutura metálica, trabalho a quente, impermeabilização e, por fim, telhados e coberturas. E a começar pelo item demolição, ele deve ser elaborado e implementado plano de demolição sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, pessoal, esse plano de demolição é como se fosse um projeto mesmo, que leva em consideração todos os riscos em potencial, né, e todas as medidas preventivas a serem adotadas, né, durante a execução dessa atividade. O plano de demolição ele deve considerar as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água e outros. Deve considerar também as construções vizinhas à obra, ainda em relação ao que o plano de demolição deve considerar, letra C, a remoção de materiais e entulhos, as aberturas existentes no piso, as áreas para circulação de emergência, a disposição dos materiais retirados, a propagação e o controle da poeira e, por fim, o trânsito de veículos e pessoas. Bom, conforme já foi citado anteriormente, segue o segundo subitem, né, a segunda etapa tratada na NR18, que é o item escavação, fundação e desmonte de rochas. O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rocha, quando houver riscos, devem ser sinalizados de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. A sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequados. Agora, especificamente sobre a escavação. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 metros somente pode ser iniciada com a liberação e a autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. O projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Na escavação em encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamento ou movimentos de grande proporção no maciço adjacente, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. E o que é esse escorregamento ou movimentos de grande proporção no maciço adjacente? A grosso modo, é realmente o desabamento de uma encosta ou de um maciço de solo, que com certeza colocará em risco todos os trabalhadores submetidos a essa atividade. Continuando, o talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos
da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Pessoal, o talude também, para quem não sabe, é praticamente a superfície dessa encosta. E esse item ele diz que a gente deve proteger essa superfície contra erosões. O que é uma erosão? Erosão basicamente é um cenário que é causado pelo movimento da água, né? Geralmente a água pluvial, a água da chuva, que vai cavando o solo, né? Através do seu escoamento e vai evidenciando esse caminho e causando grandes erosões. Então esse item diz justamente que o talude dessa escavação ele deve ser protegido contra esses efeitos. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidade superior a 1,25 metros, elas devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Ou seja, a proteção com talude basicamente é você não escavar totalmente para baixo, você escavar em um plano inclinado para evitar um desabamento ou escorregamento. E ainda deixar acessível, né, a subida através de rampas ou escadas próximo a esse lugar, a fim de permitir aí, em caso de emergência, que esse trabalhador consiga escapar, né? Para a escavação com profundidade igual ou inferior a 1,25 metros, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. As escavações no canteiro de obras próximas de edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Os escoramentos utilizados como medidas de prevenção, eles devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas em conformidade com o item 18.8 dessa NE, que ainda será revisado. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado ou, na sua impossibilidade, devem ser adotadas medidas para a redução da velocidade dos veículos. Agora, a norma trata especificamente sobre a fundação e deixa de lado um pouquinho tudo sobre escavação. Então, em caso de utilização de bate-estacas, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, devem ter comprimento mínimo em torno do tambor, definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Bate-estaca, para quem não sabe também, é um recurso, é um tipo de fundação que é utilizada através de um maquinário, através de um equipamento que faz jus ao seu nome, né? Bate-estaca, fica praticamente batendo a estaca, que é uma estrutura de concreto armado, né? Próprio para isso, e essa estaca ela vai cravando no solo. Então, a cada batida, cada pancada, essa estaca crava no solo, entra no solo e vai alcançando uma profundidade cada vez maior, até conseguir chegar à profundidade aí que foi especificada em projeto. Então, é como se fosse um martelo mesmo, um prego sendo martelado. E o grande benefício desse tipo, né, de fundação é que hora nenhuma existe um alívio de tensão do solo ali.
a estaca ela vai estar totalmente contida pelo solo, né? Ela vai entrar realmente apertada, né? E é claro, o ponto negativo é que não pode haver construções vizinhas, né? E se tiver, muito provavelmente que haverá algum incidente relacionado a danos de construção, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração justamente pelo engenheiro projetista. Quando o bate-estacas não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu uso. O pilão é quem faz esse serviço de bater na estaca, né? Bom, agora especificamente sobre tubulão escavado manualmente, que também é um tipo de fundação. Existem outros tipos, né, de fundação de tubulão, mas nessa fundação em particular, basicamente, os trabalhadores vão escavando o solo conforme as especificações em projeto. E aí, logo de cara, a norma já restringe, já limita em 15 metros, diz que é proibida a utilização do sistema de tubulão escavado manualmente, com profundidade superior a 15 metros. Então, tubulão escavado manualmente só até 15 metros, só daí também a gente já consegue perceber, né, que a gente está falando de fundações um pouco mais profundas, né? Um pouco mais profundo do que as fundações casuais, né? Que são essas sapatas que são utilizadas na execução de edificações de pequeno porte, como casas. O tubulão escavado manualmente, ele deve ser encamisado em toda a sua extensão, evitando aí, né, o desabamento desse maciço de solo sobre aquele trabalhador ou aquele grupo de trabalhadores. Ele deve ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros. A sondagem, para quem não sabe, também é um ensaio de solo, onde que o técnico que executa esse ensaio ele coleta esse material, né, por uma profundidade especificada em projeto. Nesse caso, ele deve ser superior a 3 metros. Então, ele vai cravando uma estrutura que vai contendo esse solo, e depois que ele remove esse solo contido, né, ele consegue estudar e elaborar aí um laudo com as especificações aí do tipo de solo que a gente está lidando. E também o tubulão escavado ele também deve possuir diâmetro mínimo de 0,9 metros ou 90 centímetros. Para que isso? Para não ficar uma coisa muito espremida para o trabalhador, né? Já não seria tão agradável assim a gente trabalhar confinado aí em 90 centímetros, né? Então, em se tratando de uma estrutura, de um recurso cavado manualmente, a norma pega e limita isso aí em 90 centímetros. A escavação manual do tubulão acima do nível da água ou abaixo dele somente pode ser executada nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no seu interior. Então, a norma até permite o uso desse tipo de fundação em locais aí abaixo do nível da água, mas desde que esse fluxo de água seja controlado. Então, seja por uma bomba d'água mesmo, succionando essa água do buraco que está sendo executado, né? Ou através de trabalhadores mesmo removendo essa água com baldes e recipientes. A atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Os trabalhadores envolvidos na atividade de escavação manual de tubulão devem possuir capacitação específica de acordo com o anexo 1 da CNR,
de acordo com a NR33 e com a NR35, respectivamente, trabalho em espaço confinado e trabalho em altura. Ter exames médicos atualizados de acordo com a NR7, controle médico de saúde ocupacional. As ocorrências e as atividades sequenciais da escavação manual do tubulão, elas devem ser registradas diariamente em livro próprio por profissional legalmente habilitado. E no tubulão escavado manualmente são proibidos o trabalho simultâneo em base, alargadas em tubulões adjacentes, sejam estes trabalhadores de escavação e ou concretagem, e a abertura simultânea de bases tangentes. Bom, o que é tangente? Tangente é quando um encosta no outro. Então quando houver esse tipo de fundação, ou seja, dois tubulões escavados manualmente com essas bases tangentes, ou seja, encostando uma na outra, a abertura dessas bases elas não podem ocorrer simultaneamente. O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve dispor de sistema de sarilho projetado por profissional legalmente habilitado, fixado no terreno, fabricado em material resistente com rodapé de 0,2 metros ou 20 centímetros em sua base, dimensionado conforme a carga e apoiado com no mínimo 0,5 metros ou 50 centímetros de afastamento em relação à borda do tubulão. Ser dotado de sistema de segurança com travamento e possuir dupla trava de segurança no sarilho, sendo uma de cada lado. Deve possuir também corda de cabo de fibra sintética que atenda às recomendações do anexo 2 da CNR. Por que do anexo 2 da CNR? A gente vai ver mais adiante, mas o anexo 2 da NR18 trata especificamente sobre cabo de aço de fibra sintética. Continuando, deve utilizar corda de sustentação de balde com comprimento de modo que haja em qualquer posição de trabalho no mínimo 6 voltas sobre o tambor. E por fim, ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. A operação do equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve atender às seguintes medidas: liberar o serviço em cada etapa, abertura do fuste e alargamento da base, registrada no livro de registro diário de escavação, dispor de sistema de ventilação por insuflação de ar por duto, captado em local isento de fontes de poluição, ou, em caso contrário, adotar processo de filtragem do ar. Depositar materiais longe da borda do tubulão com distância determinada pelo estudo geotécnico. Ter cobertura quando o serviço for executado a céu aberto. Isolar, sinalizar e fechar os poços nos intervalos e no término da jornada de trabalho. Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho. Paralisar imediatamente as atividades de escavação no início das chuvas, quando o serviço for executado a céu aberto. E, por fim, utilizar iluminação blindada e à prova de explosão. Tubulão com pressão hiperbárica, ou seja, não mais o tubulão a céu aberto, tubulão escavado normalmente. A partir de agora a norma falará só sobre o tubulão com pressão hiperbárica. É proibida a execução de fundação por meio de tubulação de ar comprimido, de tubulão de ar comprimido. O armazenamento, manuseio e transporte de explosivos deve obedecer às recomendações de segurança do fabricante e aos regulamentos definidos pelos órgãos responsáveis. Para a operação de desmonte de rocha a fogo com a utilização de explosivos, é obrigatória a elaboração de um plano de fogo para cada detonação por profissional legalmente habilitado, considerando os riscos ocupacionais
e as medidas de prevenção para assegurar a segurança e saúde dos trabalhadores. E só esclarecendo aí, pessoal, pressão hiperbárica é quando o trabalhador está exposto, né, à pressão hipervente alta. Então, a altas pressões além do que geralmente a gente está exposto. Por exemplo, quando um mergulhador aí, ele vai mergulhar em grandes profundidades. Quanto mais ele mergulha, maior a pressão que ele é submetido. Então tem todo um ritual aí, tem todo um tratamento para preparar, seja o mergulhador, seja o trabalhador, para esse tipo de atividade, para esse tipo de esporte, né, seja o que for, tem que haver uma preparação antes e também, em muitas situações, um tratamento depois de ter efetuado essa atividade. Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster responsável pelo armazenamento. Deixa eu tirar essa telinha aqui de cima. Responsável pelo armazenamento e preparação das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo e detonação e retirada dos explosivos que não explodiram e sua destinação adequada. Em casos especiais, quando da necessidade de um carregamento dos explosivos ser executados simultaneamente com a perfuração da rocha, deve ser garantido uma distância mínima determinada pelo blaster entre o local do carregamento e o local de perfuração. Antes da introdução das cargas, deve ser verificada a existência de obstrução nos furos. O carregamento dos furos deve ser efetuado imediatamente antes da detonação. A área de fogo deve ser protegida para evitar a projeção de partículas quando expuser a risco trabalhadores e terceiros. Durante o carregamento, só devem permanecer no local os trabalhadores envolvidos na atividade conforme condições estabelecidas pelo blaster. O aviso final da detonação deve ser feito por meio de uma sirene com intensidade de som suficiente para que seja ouvida em todos os setores da obra e por todos. O tempo de retorno ao local da detonação deve ser definido pelo blaster. Os explosivos e espoletos não utilizados devem ser recolhidos aos seus respectivos depósitos após cada fogo. Bom, a partir daqui a norma já entra no terceiro subitem, né, que é o subitem carpintaria e armação, e diz o seguinte: as áreas de trabalho de serviço de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço deve, letra A, ter peso resistente, nivelado e antiaderente. Letra B, possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais. Letra C, possuir lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas. E por fim, letra Olá, D. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E por fim, letra D.
ter coletados e removidos diariamente os resíduos das atividades. A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Pessoal, para quem não sabe, os vergalhões de aço são basicamente aquelas barras de aço mesmo, que eles chamam de ferro na obra, que são utilizados aí para armar as estruturas. Porque, é claro, uma estrutura armada ela é composta por concreto e vergalhões de aço, concreto armado. Tudo especificado e dimensionado em projeto. Então, continuando, os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindar, eles devem ser amarrados de modo a evitar o escorregamento. As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento. É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações para a circulação de trabalhadores. As extremidades dos vergalhões que ofereçam riscos para os trabalhadores devem ser protegidas. O projeto das formas e dos escoramentos, indicando a sequência de retirada das escoras, deve ser elaborada por profissional legalmente habilitado. Então, pessoal, as formas são geralmente madeiras, né, que dão a forma para aquela estrutura, no caso de uma laje, por exemplo, né, ou de uma viga, né. Primeiro a gente faz a forma e depois a gente preenche essa forma. E os escoramentos são utilizados aí como madeiras, como ferros, né, basicamente a estrutura de cimbramento, que sustenta essa forma, né, e quando o material que preencheu a forma, ou seja, quando a estrutura, quando o concreto já tiver autonomia de resistência, já tiver condições de se autoportar, aí sim deve ser iniciada aí a sequência de retirada dessas escoras. E essa sequência ela deve ser também indicada, e é isso que esse item cita. Na montagem das formas, eu acho que eu não falei, mas a gente já está no quarto item. Então, o item estrutura de concreto. Tá? Então, continuando, na montagem das formas e na desforma. Então, a montagem é quando você faz a forma e a desforma é quando você já tem condições de estar retirando essa forma, estar retirando essa madeira, estar retirando essa estrutura que confina o material que preencheu essa estrutura. Então, são obrigatórios o isolamento e a estabilização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as medidas de prevenção, de forma a impedir a queda livre das peças. É claro que, se bem dimensionada e executada, não ofereceria riscos, né? Mas a NR ela vem justamente para prevenir e para adotar as medidas aí em resposta, né, aos riscos existentes. A operação de concretagem ela deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas. Letra A. Inspecionar os equipamentos e os sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução do serviço. Inspecionar as peças e máquinas do sistema de transportador de concreto. Inspecionar o escoramento e resistência das formas antes e durante a execução do serviço. Isso é muito importante para se evitar, além de um acidente, é claro, um desperdício, né? Já aconteceu comigo em algumas obras, né? Isso é muito frustrante. Às vezes o caminhão está despejando concreto em uma viga e de repente alguém esqueceu ali de reforçar uma parte da forma e esse concreto acaba vazando ali e desperdiçando bastante. Então, continuando.
isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido o acesso somente à equipe responsável, dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental. Durante as operações de proteção e desproteção dos tirantes, a área no entorno das atividades ela deve ser isolada e sinalizada, sendo proibida a permanência de trabalhadores atrás ou sobre os dispositivos de proteção ou em local que ofereça risco. Dispositivo de proteção, pessoal, é um componente do concreto protendido. O que é o concreto protendido? O concreto protendido é um recurso utilizado para se aumentar a resistência à tração do concreto, ou seja, quando o objetivo é melhorar o desempenho estrutural, melhorar o desempenho daquela estrutura, é um recurso que era utilizado antigamente só em pontes, mas de acordo com o desenvolvimento da tecnologia e com o passar do tempo, o material começou a compor as estruturas pré-moldadas, é uma estrutura pré-moldada, e nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido muito utilizado nas construções de edifícios e galpões com um vão livre muito grande. Então, é uma peça que, além do concreto e do aço, que é comum em concreto armado, também tem cabos de aço que vão de uma extremidade à outra, com essa função aí de justamente contribuir para o desempenho da estrutura e aumentar a resistência da peça. Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador de equipamento de transporte ou da bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização sonoro ou visual, e quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do lançamento. Agora, sobre estruturas metálicas, é o quinto item, o quinto subitem desse item, etapas de obras. E ele diz o seguinte: toda montagem, manutenção e desmontagem de estrutura metálica deve estar sob responsabilidade profissional legalmente habilitado. Na montagem de estruturas metálicas, o SPIQ e os meios de acesso dos trabalhadores à estrutura devem estar previstos no PGR da obra. Então, o SPIQ, Sistema de Proteção Individual contra Quedas, e o PGR, a gente já viu aí anteriormente, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Nas operações de montagem, desmontagem e manutenção das estruturas metálicas, o trabalhador deve ter recipiente ou suporte adequado para depositar materiais ou ferramentas. Bem breve aí, a estrutura metálica. Agora já passando para o próximo subitem, trabalho a quente. Para fins dessa NR, considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. Deve ser elaborada análise de riscos específica para trabalhos a quente quando houver materiais combustíveis ou inflamáveis ao entorno, ou quando for realizado em áreas sem prévio isolamento e não destinada para este fim. Quando definido na análise de risco, deve haver um trabalhador observador para exercer a vigilância da atividade de trabalho a quente até a conclusão do serviço. O trabalhador observador deve ser capacitado em prevenção e combate a incêndio. Nos locais onde se realiza um trabalho a quente, deve ser efetuada a inspeção preliminar de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes
elas estejam limpas, secas e isentas de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes. E também que elas sejam liberadas após a constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente. Devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realiza o trabalho a quente. Letra A. Eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndio. Letra B. Instalar proteção contra fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. Letra C. Manter sistema de combate ao incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho. E letra D. Inspecionar, ao término do trabalho, o local e as áreas adjacentes a fim de evitar princípios de incêndios. Para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as seguintes medidas: limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes da realização de qualquer operação. E letra B, providenciar renovação de área em ambientes fechados a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados e ou gerados durante os trabalhos a quente. Sempre que ocorrer mudança nas condições ambientais, as atividades elas devem ser interrompidas, avaliando-se as condições ambientais e adotando-se as medidas necessárias para adequar a renovação do ar. Nos trabalhos a quente que utilizam gases, devem ser adotadas as seguintes medidas. Letra A. Utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações do fabricante. Letra B. Seguir as determinações indicadas na ficha de informação de segurança de produtos químicos. Letra C. Utilizar reguladores de pressão e manômetros calibrados em conformidade com o gás empregado. Letra D. Utilizar somente acendedores apropriados que produzam somente centelhas e não possuam reservatório de combustível para o acendimento de chama do maçarico. E letra E. Impedir o contato de oxigênio a alta pressão com materiais orgânicos, tais como óleos e graxas. Matérias orgânicas. É proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamento de oxiacetileno, deve ser utilizado o dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Somente é permitido emendar mangueiras por meio do uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fabricante. Agora, sobre os cilindros de gás, eles devem ser mantidos em posição vertical e devidamente fixados, afastados de chamas de fontes de centelhamento de calor e de produtos inflamáveis. Letra C. Instalados de forma a não se tornar parte do circuito elétrico, mesmo que acidentalmente. Letra D. Transportado na posição vertical com capacete rosqueado por meio de equipamentos apropriados, devidamente fixados, evitando-se colisões. E letra E. Mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas, capacete rosqueado, quando inoperantes ou vazios. Sempre que o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gás. Os equipamentos e as mangueiras inoperantes ou que não estejam sendo utilizadas devem ser mantidas fora do espaço confinado. São proibidas a instalação, a utilização e o armazenamento de cilindros de gases em ambientes confinados.
Nas operações de sondagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar que envolva geração de gases, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação do trabalhador. Então agora vamos para a penúltima etapa, né? Ainda tem telhados e coberturas, mas agora serviços de impermeabilização. Pessoal, para quem não sabe, um serviço de impermeabilização ele é executado com o objetivo de evitar, né, que algum fluido atravesse o que está sendo impermeabilizado. Então, se você executa uma impermeabilização em uma laje exposta, por exemplo, é claro que você está executando esse serviço e você espera, né, que após a execução deste, a sua laje ela não permita aí, que o fluido, né, que a água da chuva, por exemplo, atravesse. Não que essa água, né, atravessaria essa laje, causaria enxurradas e enxurradas, né, mas essa laje exposta sem estar impermeabilizada, ela passaria por um processo de infiltração, e aí sim essas infiltrações poderiam causar muito além do que goteiras, né? Mais danos à superfície do revestimento e a outros diversos elementos construtivos empregados na construção dessa edificação. Então, continuando, os serviços de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante em edificações devem atender às normas técnicas vigentes nacionais. O reservatório para o aquecimento ele deve possuir nome e CNPJ da empresa fabricante ou importadora em caracteres indeléveis. Só elucidando essa parte aí, reservatório para aquecimento. Por que aquecimento, né? Porque é um recurso que é utilizado para alguns tipos de impermeabilizações a quente, né, onde que você vai cobrindo a estrutura que você quer impermeabilizar e você vai com um maçarico, né, aquecendo essa manta, aquecendo esse elemento. E isso faz parte do processo de impermeabilização. É claro que vai depender de cada processo, né? Tem diversos processos de impermeabilização. Então, continuando, letra B. Manual técnico de operação disponível aos trabalhadores. Letra C, tampa com respirador de segurança. E letra D, medidor de temperatura. O local de instalação do reservatório para aquecimento deve possuir ventilação natural ou forçada, estar nivelado, ter isolamento e sinalização de advertência e ser mantido limpo e organizado. A armazenagem dos produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, deve ser realizado em local isolado, sinalizado, ventilado, protegido contra risco de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento. Os sistemas de aquecimento a gás, eles devem atender aos seguintes requisitos. Letra A. Cilindro de gás deve ter capacidade de no mínimo 8 kg. Cilindros de gás devem ser instalados a no mínimo 3 metros do equipamento de aquecimento. Cilindros de gás com capacidade igual ou superior a 45 kg devem estar sobre rodas. Devem ser utilizados tubos ou mangueiras flexíveis de no mínimo 5 metros. O sistema de aquecimento a gás deve ser inspecionado quanto à existência de vazamento a cada intervenção. A limpeza e a manutenção do equipamento de aquecimento, eles devem seguir as recomendações do fabricante. Nos serviços de impermeabilização, é proibido utilizar aquecimento a lenha, movimentar equipamentos de aquecimento com a tampa destravada.
Os trabalhadores envolvidos na atividade eles devem ser capacitados conforme definido no anexo 1 dessa NR. Mas o que traz o anexo 1 dessa NR? A gente vai revisar adiante. Mas, basicamente, né, para aproveitar o gancho aí, são as cargas horárias, né, a periodicidade e o conteúdo programático para cada curso. Mas a gente vai ver mais adiante, mais detalhado. Bom, agora aqui a última etapa, né, tratada pela NR18, etapa de obra, telhados e coberturas. No serviço em telhados e coberturas, que excedam 2 metros de altura com risco de queda de pessoas, aplica-se o disposto na NR35. Lembrando aí que a NR35 trata dos trabalhos em altura. O acesso ao SPIQ instalado sobre telhados e coberturas deve ser projetado de forma que não ofereça risco de queda. Lembrando que o SPIQ é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas sobre superfícies instáveis ou que não possuam resistência estrutural, sobre superfícies escorregadias, sob chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas que coloquem esse trabalhador em um risco além do normal, além do comum, sobre fornos ou qualquer outro equipamento no qual haja emanação de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de prevenção no caso de impossibilidade do desligamento. E, por fim, com a concentração de cargas no mesmo ponto sobre telhas ou cobertura, exceto se autorizado por profissional legalmente habilitado. Porque, é claro, aí quem trabalha em telhados e coberturas sabe que a gente tem que buscar sempre distribuir a carga do nosso peso. Né? Então, nunca concentrar uma carga. Bom, na próxima videoaula, retomaremos a nossa revisão NR18 a partir do item escadas, rampas e passarelas. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!